Ana Olivier, estamos aqui hoje com o programa Com Elas Ninguém Pode. Hoje estamos aqui com a minha amiga Bruna Carvalho. Nós vamos entrevistar a Alciene Carper. A Alciene, ela é uma mulher guerreira, um exemplo para todos nós. E assim, é uma honra, Alciene, estar aqui com você hoje. E é uma grande parceira do nosso projeto Mulheres que Levantam Outras Mulheres. Ela é mãe, ela é empresária, ela é amiga. Então hoje nós estamos aqui, vamos aprender muito com ela e vamos falar sobre um tema muito importante hoje, que é sobre o câncer de mama, em homenagem ao Outubro Rosa. Alciene, conta pra gente um pouquinho sobre você. O pessoal está te conhecendo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alciene, eu sou mãe, artesã, eu mexo no ramo das festas e eu sou uma pessoa amiga de todos. Que bacana, Alciene, né? Como a Fabiana falou, é um prazer enorme ter você aqui. Afinal, gente, nosso tema hoje, né, como a Fabiana falou, é o câncer de mama. E ninguém melhor do que a Alciene para estar aqui com a gente, porque ela é uma referência, uma vitoriosa do câncer de mama. E Alciene, conta pra gente um pouquinho como que foi o início, como que você começou a sentir os sintomas, como que o câncer de mama apareceu na sua vida? Olha, quando eu tinha meus 16 anos, então assim, apareceu um caroço na mama direita. E assim, na época a gente não tinha internet, não tinha nada assim de referência, hoje tem muita facilidade, né, nas redes sociais. E assim, só que eu gostava muito de ler. Então assim, tudo que eu via na mão, eu lia. Aí eu vi um folheto, num consultório, eu vi um folheto, e assim, mostrando como que fazer o teste para saber se a pessoa tinha um tumor, né? Um caroço, alguma coisa assim, para prevenir, era prevenção. Então assim, eu muito curiosa, um dia eu simplesmente no banho fui lá e fiz os procedimentos. Que até então o procedimento a primeira coisa que tem que fazer é se tocar, gente, você vai tocar a região, né, e vai apalpar toda a região, e vai levantar os braços, vai apalpar debaixo da axila, na mama toda, e se você ver alguma coisa estranha, algum corpo estranho, aí você tem que ligar as suas anteninhas. Importante, né? Como se diz, é o toque do amor, né? Sim. Porque é muito importante você... Informação, gente, informação é tudo. Mas hoje, a internet, como você falou, antes não tinha, né? E hoje tem acesso à internet, à informação aí. A informação salva vidas. Sim, e na época, assim, a gente não tinha esse acesso todo, né? Então, assim, eu fui fazer acompanhamentos, né? Acompanhamentos de 6 meses, eu ia no médico, né? Aí eu retirei, graças a Deus, era benigno. Era um caroço, assim, do tamanho do ovo de uma galinha. Só que era benigno. Então, assim, fui fazendo acompanhamento, 6 meses, isso durante muitos anos. E chegou quando eu estava com meus 39 anos de idade, aí eu fazendo meus acompanhamentos, né, eu fazendo meus toques normais, então eu pressenti que tinha outro carocinho, que não estava normal. Aí, dessa vez, foi o maligno. Não, dessa vez ainda não era maligno. Dessa vez eu fui no médico, né, aí a médica pediu o exame e constatou que era um pequeno tumorzinho, assim, benigno, de até, na época era 1 centímetro. Ele era somente 1 centímetro. Aí ela me disse assim, quando você, daqui 6 meses, se der alguma alteração, então a gente vai e faz uma cirurgia, mas por enquanto tá tudo normal. Aí quando deu 6 meses na risca, certinho, aí eu verifiquei que já tinha outro. Aí nessa de eu verificar que tinha outro, eu fui, era um de meio centímetro. Esse já veio com tudo. Ele de meio centímetro, mas já veio maligno. Isso você descobriu sozinha ou foi durante uma consulta? Não, sozinha. Porque quando a gente conhece o corpo da gente, então assim, a gente tem aquela autoridade para falar
essa coisa, esse corpo estranho não me pertence. Então, por isso que é muito bom a mulher em si conhecer o seu próprio corpo. Que assim, mais pra frente, a gente vai estar falando sobre essa questão do conhecimento do próprio corpo. Excelente, eu sei. Nossa, parabéns, uma lição e tanto. Tá aí uma dica aí pra mulherada, gente, vamos se conhecer, prevenir cada dia mais, né? Muito importante. E quando você descobriu, e como que a sua família reagiu a isso? Logo imediato você contou para eles? Como que foi esse processo? Olha, esse processo foi o seguinte, na época eu tinha feito uma biópsia, né, e estava muito dolorido ainda, né? Então, assim, meu pai foi me levar, porque eu não estava conseguindo dirigir. E ele ficou esperando lá fora, né? Eu fui a última, gente, eu lembro como se fosse hoje, eu fui a última pessoa a ser consultada. E de mais ou menos, tinha umas 15 mulheres lá. 3 foi as premiadas. E eu era uma delas. Então, assim, só que assim, antes da consulta, eu já fui pesquisando. Qualquer coisinha a gente vai no Google, né? Aí eu fui pesquisando. Doutor Google. Aí eu fui pesquisando no meu exame. O que poderia ser isso? Aí eu vi que era o câncer. Então, assim, eu já não fui assustada. Aí a doutora falou, ficou assustada, né? Que eu tinha que fazer cirurgia querendo ou não. E ela, tudo bem. Aí ela assim, você tá me ouvindo? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Eu falei assim, tô sim. Aí ela falou assim, e aí? Eu falei assim, doutora, só me fala uma coisa. Por acaso eu vou perder o meu cabelo? Aí ela olhou pra mim com espanto e falou assim, gente, eu tô falando uma coisa tão séria. E você tá preocupada com o seu cabelo? Aí eu disse assim, não, eu estou preocupada com o meu cabelo porque eu não vou ficar careca. Aí eu já vou começar a comprar peruca, lencinhos, vou comprar um monte de coisa para não poder me produzir, porque eu não quero ficar de qualquer jeito. Assim eu disse pra ela. Você vê a autoestima, né? Aí é tudo, quando a pessoa tá doente, só um diagnóstico desse, né? E quando chegou lá fora, gente, meu pai, a primeira coisa que me perguntou, e aí, o que deu na consulta? Nossa, ele lá super ansioso. Sim. Aí eu lembro que eu virei pra ele no carro, só virei pra ele e falei assim, é câncer. Nossa. Aí assim, falei na lata, né? Aí ele já começou a chorar, foi chorando, ele foi dirigindo lá do consultório até a minha casa, chorando. E assim, a família tava inconformada, achando que eu ia morrer. Só que eu nunca, gente, em espécie alguma, eu nunca achei que eu tinha essa opção de morrer. Eu sempre achei que eu estava passando por um processo, não sei porquê, na época eu não sabia o porquê que eu estava passando por aquilo, mas assim, eu não pensava em morrer não. Eu pensava que eu teria uma vida inteira pela frente. E assim, graças a Deus, até hoje, eu estou aqui para poder contar para vocês a minha experiência de vida. Nossa, você é excelente, né? Eu acho que é isso, gente. Quem recebe um diagnóstico desse, eu acho que energia positiva, né? E ser positivo é uma coisa que ajuda muito no tratamento. E falando em tratamento, conta pra gente como que foi o tratamento, você teve suporte de imediato, como que foi? Porque a gente vê ainda, né, que tem muita gente que luta por causa de suporte, às vezes mora longe, tratamento em outra cidade. Como que foi você? Conta pra gente. Olha, assim, de momento, assim, eu peguei aquela época que a prefeitura tinha alguma coisa com o hospital. Então, assim, ela estava devendo alguns milhares e não poderia estar fazendo a cirurgia porque a prefeitura não tinha pago o hospital. Então, o hospital falou, não tem cirurgia. Aí eu fui para Belo Horizonte. Aí lá eles falaram, não, aqui a gente não faz porque em Sete Lagoas tem oncologia. Aí eu pensei assim, pronto, e agora? Agora eu vou morrer, já que eu não tenho suporte médico, né? Aqui não tem cirurgia, então eu acho que agora danou-se tudo. Mas aí, gente, quando a gente tem bons amigos, a gente tem amizade, eu falo que a amizade é tudo, mas tudo nessa vida. Que a gente, assim, encontra boas pessoas no nosso caminho. E as pessoas assim, se comovem e têm empatia por aquilo que a gente está passando. Então eu consegui, de uma forma toda especial, uma consulta em Campinas, na Unicamp.
E de lá, de Campinas, eu já consegui um encaminhamento direto para Barretos, que é onde que eu faço o meu tratamento. Comecei lá desde 2017. Eu faço meu tratamento lá, assim, constante. Eu tenho que ir lá, mesmo que eu não estiver, assim, sentindo nada. Eu vou para lá para fazer os meus acompanhamentos. Então, é um hospital referência, né? Eu falo que não só no Brasil, mas no mundo inteiro é referência. E eu vou para lá constantemente fazer os meus retornos. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa, ela tem Barretos, coitadinha, deve estar morrendo. Gente, não é isso não. Eu vou para lá somente para fazer o meu controle. E assim, toda vez que eu chego lá, graças a Deus, dá tudo ok. Eu não tenho mais nada. Graças a Deus, né? E você teve toda assistência, lá tem toda assistência, né? Você fez quantas cirurgias? Olha, de início eu comecei fazendo as quimioterapias. Depois das quimioterapias eu fiz a cirurgia. E depois da cirurgia, aí eu comecei as radioterapias. Nas quimioterapias, a primeira quimioterapia que eu fiz, vermelha, gente, com 12 dias certinho que o médico tinha me falado, meu cabelo caiu todo, mas caiu todinho. Aí eu lembro assim que ele caiu uns pedacinhos, um pouquinho, caía ali. Aí um dia simplesmente eu fui começando a puxar ele assim, olha. Eu não sentia dor, puxando, põe no colo assim. E ficou só uma tochinha de um lado do outro. Aí foi aí que eu fui na cabeleireira, pra poder só rapar um pedacinho de um lado do outro. E pronto, meu cabelo caiu tudinho. Eu fiquei sem um fio de cabelo no corpo. E sua reação, você não ficou triste? Porque você não queria que o cabelo caísse, né? Como Sim. é que foi? Eu não queria que o cabelo caísse, mas até então eu estava trabalhando o meu psicológico, que isso é importante, a pessoa trabalhar o seu psicológico. Aí eu trabalhei o meu psicológico e trabalhei o psicológico da minha família e também trabalhei bastante com meus filhos, para eles não assim sentir aquela coisa ruim de me ver sem cabelo, gente, porque até então era novidade. Na época você não via a pessoa sem cabelo, né? Aí você não via ninguém falar de câncer, é um tabu. Hoje não, hoje um câncer é uma coisa normal, mas só que hoje todo mundo, né, já sabe o que acontece, mas naquela época não era bem assim. E talvez também ainda não fosse uma coisa que tinha acontecido na sua família. Né? Não, De outra infelizmente, pessoa. infelizmente Então foi a era primeira. novo, então a gente, às vezes você via falar só de fora, era uma coisa longe de você. E às vezes a pessoa pensa também, caiu o cabelo, tá careca, tá muito ruim, ou tá terminal, tem toda essa questão da família aí. Olha, eu lembro assim que da primeira vez eu fui sozinha no estúdio. Eu falei, eu quero fazer umas fotos, porque. E não vou falar a ninguém também. Eu vou fazer umas fotos porque eu quero ter uma recordação dessa época tenebrosa que eu tô passando. Então, gente, eu fui no estúdio e assim, eu comprei lacinho de neném, que eu não tinha cabelo. Eu comprei assim, touquinha, comprei vários lenços, ganhei também lenços, né? E assim, eu tinha peruca também, que eu ganhei peruca. Então eu tirei umas fotos, ficou tão bonita, gente. Ficaram lindas. As fotos ficaram lindas, entendeu? Então assim, eu gostei. Eu falo que na época eu gostei mais de mim careca do que com cabelo. Olha só. O Ciência é um exemplo para muitas mulheres. Eu brinco, eu falo que a Ciência fez do limão uma limonada. Quando eu vi as fotos, eu falei, gente, eu imaginei que ela ia estar chorando, desesperada. Ela lá, com aquele tanto de foto lá, toda linda, toda maravilhosa. Tirando foto e assim, e mostrando, né? E mostrando que tinha uma possibilidade de estar bem daquele jeito. Porque isso é muito importante, né, Verdade. gente? Mexe muito com o emocional e levanta as pessoas. Sim, graças a Deus, assim, né, nesse período, eu creio que, eu tenho a certeza que eu vou falar com vocês, eu motivei bastante gente, e gente, assim, do Brasil inteiro, porque eu conheci pessoas maravilhosas dos 4 cantos do país. Então, eu conheci muita gente. Então, assim, pessoas que às vezes estavam desacreditadas, que achavam que iria morrer. E, assim, só uma palavra amiga, de um ombro amigo, aí a pessoa hoje é uma pessoa totalmente diferente, é uma pessoa, assim, alegre, sorridente. Inspirador, né? E hoje, o que você aconselha para aquela mulher que está nos assistindo e está
está passando pelo aquilo que você passou? Olha, autoestima sempre. Nunca na vida pensar assim, eu vou morrer. Nunca na vida pensar assim, eu sou pior do que os outros. Isso aí é importante, gente. Às vezes a pessoa pensa assim, por que aconteceu comigo? Por que justo eu foi acontecer? Todas as pessoas na vida têm propósito. Então, assim, a gente não sabe o propósito nosso. Mas, automaticamente, com o tempo você vai descobrindo qual que é o seu propósito. E as pessoas que passam pelo mesmo problema, às vezes querem esconder. Muitas mulheres ainda escondem, gente. Acontece muito delas escondem, elas têm medo de falar pro marido, elas têm medo de falar pros filhos, elas têm medo de ter uma rejeição, assim, com a sociedade em geral, elas têm muito medo. Então, assim, eu aconselho, quanto mais você falar aquilo, não fazer da sua vida um circo, isso jamais. Mas você, assim, falar com alguém, comentar, ir no psicólogo, ter uma ajuda, uma terapia, um grupo poder ajudar, igual esse grupo, né, das mulheres que levantam outras mulheres. Então você está ajudando a si e ajudando ao próximo. Importante, né? Isso mesmo. Bom, Ciene, acho que você já até respondeu, né? Mas a minha pergunta é o seguinte, tem um ditado que fala assim, o que não é bênção é lição, né? A gente sabe que foi uma coisa muito difícil que você passou. O que isso te deixou? Qual foi a lição que você teve desse período da sua vida? Olha, foi um período muito turbulento assim, na minha vida. Então, a lição que ficou para mim, que assim, até então eu estava desacreditada. Eu não acreditava no meu potencial como mulher. Chegou uma época, gente, que na verdade, eu achava que nem mulher eu não era mais. Então, assim, eu não acreditava mais no meu potencial. Eu estava aquela pessoa, assim, vivendo por viver. Assim, com toda a expectativa que eu estava vencendo, mas eu estava vivendo por viver. Então, assim, a partir do momento que eu falei, eu posso, eu consigo, eu sou mais eu, e eu me amo mais do que a todos, eu comecei a me amar. A partir do momento que eu comecei a me amar, aí a minha história mudou. Nossa, parabéns. Excelente, viu? Aqui, pessoal. Ciene, conta pra gente hoje como que tá a sua vida, expectativa do futuro. Fala um pouquinho pra gente. Olha, a minha vida hoje está totalmente diferente daquela vida de 5 anos atrás. Então eu creio que assim, a minha vida hoje tem mais significado. A vida hoje tem mais assim, eu tenho mais liberdade. Eu tenho mais liberdade de expressão. E assim, eu creio que eu estou conquistando muitas coisas que eu achava que eu não era capaz. Eu não achava que eu era capaz de conquistar várias coisas. E hoje em dia eu vejo que por essa lição, a enfermidade me fez ficar mais forte. A gente nunca pode falar que a gente é forte o suficiente, porque todas as pessoas fortes, então tem aquele ditado, o forte aguenta apanhar. Mas não é bem assim não, gente. O forte aguenta a passar as provações. Mas, assim, eu ajudo, hoje eu ajudo bastante mulheres, gente. Mulheres que estão passando pelo mesmo processo que eu passei. O mesmo processo emocional, o mesmo processo na doença, o mesmo processo, assim, em todos os sentidos da vida. Hoje, eu ajudo a várias mulheres. Pessoas me procuram no particular, pessoas vão na minha casa, pessoas me chamam na casa delas para poder conversar. Então, assim, eu converso com pessoas do Brasil inteiro. E são pessoas que querem uma ajuda, querem, assim, uma ajuda, não assim financeiramente, que para essa daí, por enquanto, eu ainda não tenho. Mas, assim, uma ajuda emocional, um ombro amigo. Então, eu falo que sempre é bom a gente ter empatia, porque nós não sabemos o que nos reserva o amanhã. Nossa, excelente, Alciene. E é o que você falou, às vezes a ajuda, né? Às vezes a gente só pensa em ajuda financeira, essa é importante. Mas ter um ombro amigo, gente, isso é tudo. Às vezes o outro só quer, né, que você ouve, só quer um abraço, e isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Sim.
Bom, gente, infelizmente nós estamos chegando no final de mais um programa. Queremos agradecer a vocês que têm nos acompanhado. Não deixe de inscrever no nosso canal e dar aquele joinha. Vamos deixar todas as nossas redes sociais aqui na descrição, né? Queremos muito contar com vocês. E fique atento, porque como nós estamos no mês do Outubro Rosa, né, nós vamos ter várias postagens referentes ao Outubro Rosa. Vocês, meninas, querem ressaltar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer ao CIEME pela sua participação, pela sua história. Sua história é muito linda, muito inspiradora. Pode ter certeza que você inspira mesmo muitas mulheres, e inclusive a mim, tá? Eu estava passando por um problema, quando eu vi as suas fotos, a situação que você estava, e você lá, assim, lutando, sabe, pra ficar bem, eu falei, gente, eu não posso nem reclamar tanto do que eu tô passando. Eu falar com vocês, é um grande exemplo, parabéns pela sua história, porque é linda. E muito obrigada mesmo por ter a sua presença aqui hoje com a gente. Gente, eu agradeço de coração por vocês terem me convidado. Para mim foi uma honra estar participando com vocês. E assim, sempre que alguém precisar, pode contar com a gente. Para mim é uma honra conversar com todos vocês. Ok, gente, nossa, também quero agradecer, estar aqui com vocês. Né? Não tem preço, não tem nem palavra para descrever isso. A sua história é maravilhosa, assim como de várias outras mulheres. Vale muito a pena, né, gente, ouvir isso. Quem está nos ouvindo, se conhecer alguém que está na mesma situação, mostre o vídeo, né, para que a pessoa também possa se inspirar e possa ver que aquilo não é o fim. Né? Gente, eu quero agradecer muito, um abraço, um beijo de coração a todo mundo que está nos assistindo. Beijo. Beijo, Tchau, gente. tchau.